Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. O Senhor esteja em minha mente, em minha boca e em meu coração. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, ainda quando estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. O Senhor ressurgiu. Aleluia, aleluia. É o Cordeiro Pascal, aleluia, aleluia, imolado por nós, aleluia, aleluia, é o Cristo Senhor, Ele vive e venceu, aleluia. Podemos assentar um instante, amados irmãos e irmãs. Te dar uma boa noite, pessoal da internet. Quando eu iniciei a Santa Missa, não os cumprimentei. Uma boa celebração a vocês que nos acompanham pelo YouTube e Facebook. Amados irmãos, amadas irmãs, na fé em Cristo ressuscitado. E hoje nós estamos aqui para celebrar esta alegria do tempo pascal, que dura 50 dias, maior do que o período da Quaresma, vai até o domingo de Pentecostes, o período pascal. De modo que nós estamos aqui nesta certeza da ressurreição de Cristo, que é também a nossa ressurreição, na certeza de uma caminhada de fé que não nos conduz para a morte. Nosso Deus é o Deus da vida, é o Deus da salvação, o Deus da ressurreição e da santificação. É claro que em algum momento de nossas vidas a morte cruzará os nossos caminhos, assim como cruzou o caminho de Cristo, mas a certeza maior que nós temos a partir da ressurreição de Jesus não é mais a morte. Nós temos uma certeza de vida eterna, de ressurreição, de salvação. Aqueles que creem no Cristo receberão como recompensa a vida eterna, a salvação. De modo que aqui estamos, e o livro dos Atos dos Apóstolos, que também o autor é o evangelista Lucas, ele escreve os dois livros, ali por volta do ano 55, ano 60, até o ano 65, os dois livros, o Evangelho e o livro das Atitudes dos Apóstolos, podemos dizer assim, são escritos por São Lucas. É o terceiro evangelho mais antigo. O primeiro é o de Marcos, depois o de Mateus, depois São Lucas e por fim o evangelho de João, assim. Então ele escreve o texto dos Atos dos Apóstolos para contar como foi as atitudes dos apóstolos até lá próximo do ano 70, para contar o que foi que eles fizeram após a ressurreição. A ressurreição foi próxima ali do ano 33 e ali depois, logo em seguida, os apóstolos, os discípulos, os evangelistas, também todos aqueles que seguiram Jesus, começaram um anúncio. Assim está disposto o livro dos Atos dos Apóstolos, neste contexto da
pós-ressurreição. O livro é escrito posteriormente. E ele recorda o que os apóstolos fizeram. E ele recorda para nós o início da leitura. Olha como ele começa: nós bem sabemos de tudo o que aconteceu em Jerusalém, em toda a região, naquele tempo. Ou seja, ele conta-lhe resumidamente como foi que Jesus foi para o deserto se preparar para a sua paixão. Conta o que aconteceu em Jerusalém durante a Semana Santa, conta como foi o domingo de Páscoa, conta como foi a chegada de Jesus, a condenação, até chegar o domingo da ressurreição. Assim é que ele vai dispondo para nós a primeira leitura para dizer: mas aquele a qual os judeus crucificaram, ele ressuscitou, e todos nós agora que acreditamos nesta ressurreição, alcançaremos o mesmo, a salvação, a vida eterna, a redenção em nosso Senhor Jesus Cristo. Então percebam bem, o autor sagrado faz questão. Eu estou mais para cá hoje porque tem umas velas aqui atrás de mim. Estou vendo que o pessoal está olhando para cá e eu tinha que estar aqui, mas tem duas velas acesas aqui no chão. O padre está com medo de queimar a roupa ali. Então vejam bem o que o autor sagrado faz. Ele traz para nós uma recordação do momento da crucificação até chegar ao final da leitura para falar de ressurreição. De fato, povo de Deus, os nossos pecados, eles são perdoados com o sacrifício de vida de Cristo na cruz. Quando ele oferece a sua vida, ele oferece em favor das nossas, para perdoar os nossos pecados. Mas no domingo de Páscoa, ele abre para nós as portas do reino dos céus para dizer: olha, esta nossa vida tem jeito, ela tem solução. Nós não estamos mais num caminho de condenação, de morte. Nós estamos num caminho de ressurreição e de vida eterna. Toda a caminhada religiosa de vocês agora tem esse trajeto rumo à salvação, à vida eterna e à ressurreição. Em algum momento a morte vai cruzar nossos caminhos, vai sim, ninguém vai ficar aqui para sempre. Mas maior do que a certeza da morte é a certeza da nossa fé em Cristo Jesus, que aqueles que têm fé, pedem perdão pelos seus pecados, são perdoados pela cruz de Cristo, alcançarão também a salvação junto ao reino dos céus. Você vai alcançar a sua ressurreição. E assim nós temos que crer. Porque se você não crer na sua salvação em Jesus Cristo, se você não crer que você vai ser salvo, se você não crer que você vai ressuscitar, então a sua caminhada aqui não tem sentido. Não tem sentido você vir à missa se você não acreditar na sua salvação dada em Jesus Cristo. Você não vai se autossalvar. Claro que não. É o Jesus Cristo que é Salvador. Perdoa os nossos pecados aqui nesta vida humana terrena, para abrir para nós as portas da eternidade nos céus. E é assim que nós caminhamos um caminho de igreja. Vocês não vêm aqui por causa do coral, por causa dos ministros, por causa do padre, por causa de coroinhas, acólitos, por causa da igreja bem enfeitada. Vocês vieram até aqui neste domingo de Páscoa, porque hoje é a ressurreição de Jesus, e vocês também querem a de vocês. Vocês têm que querer a salvação e a ressurreição de vocês, não pela paixão e morte de cruz, porque somente Jesus Cristo o fez. Vocês querem a salvação por esta caminhada de fé, por seguir atrás de nosso Senhor Jesus Cristo, por seguir atrás de nosso Senhor Jesus Cristo e de sua cruz. É o que nos recorda ali o livro dos Atos dos Apóstolos, das atitudes daqueles que foram próximos a Jesus. E hoje nós somos estes que estão próximos a Jesus Cristo, pela palavra de Deus, pela Eucaristia e pela fé. Jesus Cristo ressuscita, mas pela Eucaristia ele permanece junto a nós. Então o autor sagrado, Paulo, vai recordar que nós também agora somos dignos, da carta de São Paulo ao povo de Corinto, que nós somos dignos desta caminhada por acreditar. Nós somos dignos desta caminhada de fé por crer. Nós somos dignos desta caminhada em Jesus Cristo para alcançarmos o quê? A glória da ressurreição, a glória da salvação. E assim Cristo é glorificado em nós, para que um dia nós o possamos glorificar no alto dos céus. Agora, no Evangelho de hoje, olha o que acontece. Maria Madalena, que estava lá aos pés da cruz, ela foi até lá no primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana, nós bem sabemos, é o domingo, não é a segunda-feira. Por isso assim, o domingo é para nós o dia de descanso, por causa da ressurreição de Jesus. Mas para o judeu não. Para o judeu, o primeiro dia da semana continua sendo domingo, mas o dia de descanso dele é o sábado. Sábado é o último dia da semana, é o 7º dia. Por quê? Porque o judeu não acreditava em Jesus Cristo, acreditava apenas em Deus Pai. E para eles Deus Pai criou tudo em 6 dias
E no sétimo foi descansar. Partiu deste mundo, foi descansar, criou tudo, organizou tudo. No sétimo ele descansou. Resultado: o judeu toma o sétimo dia como dia de descanso para ele. Mas cuidado, por quê? Porque o dia para o judeu conta diferente do nosso. Nosso dia começa e termina meia-noite. Pode ser noite escuro, mas a gente conta como dia. Terminou o dia, começou ali outro dia, meia-noite. O judeu não. O judeu ele conta o claro e o escuro, as trevas e a luz. Então ele conta 18 horas e 6 horas da manhã. 6 horas da manhã o dia ali começa, 18 horas, quando parte para a parte escura encerra um dia, assim, e ali começa um novo dia. Então veja o que acontece na sexta-feira santa. A cada 3 horas aconteceu alguma coisa com Jesus. Nós meditávamos isso aqui na quinta, na sexta-feira santa. Meia-noite mais ou menos ele é traído, 3 horas da manhã ele é levado preso, às 9 da manhã tem a condenação, ao meio-dia ele é crucificado, 3 horas da tarde ele morre na cruz, e próximo das 18 horas tinha que tirar o corpo da cruz, porque não poderiam entrar no túmulo que prepararam para Jesus, porque quem entrasse no túmulo ficaria impuro e não poderia celebrar a Páscoa. Então José de Arimateia, que era judeu também, pede para tirar o corpo de Jesus da cruz e já o leva para a sepultura. Talvez com menos de meia hora, 15, 20 minutos, Jesus morre na cruz, é retirado da cruz e já é sepultado. Não teve tempo ali de velório. E havia um costume judeu de preparar o corpo para a sepultura. Tinha que passar óleo de bálsamo, óleo de aloés, igual nós vimos nas leituras. Tinha que colocar as ervas, tinha que embalsamar, tinha que enrolar nas faixas para depois sepultar. Não deu tempo. Então o que eles fizeram? Levaram Jesus para o túmulo que José de Arimateia havia preparado, depositaram o corpo, fecharam com a pedra, os soldados ficaram esperando, para depois do sábado, que seria o primeiro dia da semana, domingo, eles irem lá e terminar de preparar o corpo. Então quem foi primeiro? Maria Madalena. E aí nós chegamos no evangelho de hoje. Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus para preparar o corpo para a sepultura. Ela levou o óleo, levou as ervas, levou as faixas, levou os panos que ela iria usar para preparar o corpo de Jesus para ficar por ali sepultado. Mas quando ela chegou ao túmulo, o túmulo estava vazio. Da certeza de ressurreição que nós temos, uma delas é o túmulo vazio. Segundo, o testemunho dos apóstolos, junto também, é claro, com Maria Madalena e as outras mulheres. Terceiro, as aparições de Jesus após a ressurreição. E o quarto, o elemento da fé, que envolve todos os 3 primeiros. Porque vejam, Maria Madalena, Pedro e João estavam por lá e eles viram, e o que eles fizeram? Eles acreditaram, para depois dar testemunho. Assim, nós aqui reunidos, nós sabemos do testemunho, nós sabemos do túmulo vazio, nós sabemos ali destas aparições de Jesus pelo Evangelho durante 50 dias, e também somos capazes de crer. Para os 3 primeiros elementos tem que ter a fé, porque senão você poderia se colocar em dúvida, e a fé não pode ter dúvidas. Então Maria Madalena, ela chega ao túmulo e encontra um túmulo vazio. E olha, vejam bem, se fosse para nós, se nós estivéssemos celebrando a missa e de repente aparecesse entre nós alguém que tivesse morrido, que tivesse pés e mãos transpassados, o coração transpassado, ainda as marcas da coroa de espinhos, se nós identificássemos com Jesus, tudo bem. Mas se fosse um parente seu, se ele saísse do cemitério ressuscitado e aparecesse aqui, talvez muitos sairiam correndo de medo, uns não acreditariam, uns vão dizer é fantasma, outros vão dizer olha é outra pessoa, isso é uma encenação. Vocês viram aqui no início da missa, o pessoal encenando Samuel, encenando aqui a ressurreição de Cristo atrás das cortinas, porque um dia, olha que situação, um dia vai ser a nossa vez. Hoje nós vimos a encenação de Jesus, e quando chegar a sua vez, ou quando chegar a vez das pessoas que vocês amam, qual vai ser a sua atitude? Cada um morreu por alguma causa, Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Um dia vai ser a nossa vez, porque a nossa ressurreição vai ser do corpo e da alma. A vida vai retornar ao corpo e ele vai ser íntegro, vai ser totalmente uma ressurreição. Nós teremos que ser capazes de não ter medo, mas ter fé. O medo é o contrário da fé. Se você acredita, se você tem fé, você não tem medo, mas se você tem medo, você não tem fé, você não acredita. Maria Madalena, ela vê o túmulo aberto e ela tem que comunicar a Pedro e João.
Os dois correram juntos para ir ao túmulo. João chega primeiro, mas não entrou, para não colocar nada em dúvida. Pedro chegou depois, ele viu, entrou no túmulo e acreditou. Depois que ele acreditou, aí sim, agora João pensou, agora também posso entrar. E João entrou e acreditou. Não tiveram eles medo, mas tiveram fé, a capacidade de crer, que é o elemento que faz gerar em nós não só a salvação, mas a certeza da vida eterna. Por isso não tem que ter medo de ir ao cemitério. Quem já morreu não pode fazer nada com vocês, e se um dia ressuscitarem também não vão poder fazer nada, porque eles vão ressuscitar pela fé. Serão pessoas boas, como vocês, sentados a estes bancos. Outro dia, vou contar de novo aqui para vocês. Outro dia eu recebi vi uma mensagem que dizia assim: por que o cemitério tem muros, se quem está lá dentro não vai sair, e quem está fora não quer entrar? E eu falei, olha, resposta para esta pergunta é muito fácil. Os cemitérios têm muros porque os vivos não respeitam nem mesmo os mortos. Os mortos vão quebrar a casa de vocês? Vão quebrar as vidraças de vocês? Os mortos vão atacar vocês? Claro que não, mas os vivos são capazes. Nós temos que ter medo é dos vivos, porque às vezes eles são covardes sim, às vezes eles são maus sim, e somente pela fé nós somos capazes de vencer a maldade. O cemitério continua sendo abençoado com os muros, e quem está lá vai ficar quietinho por lá. E nós que estamos aqui, um dia vai chegar a nossa vez de partir para lá. Espero que este dia demore muito para todos vocês, desejo para todos mais de 100 anos de vida, mas um dia vai chegar a nossa vez de irmos para lá. Torçam vocês que aqueles que ficarem, respeite o seu túmulo e os seus restos mortais, porque são abençoados e receberão um dia a ressurreição e a vida eterna. Tem que se respeitar o espaço do cemitério sim, não por medo da morte, claro que não. A morte faz parte de uma caminhada terrena dos vivos. Lá só tem os restos mortais, a morte não abriga lá dentro do cemitério, claro que não. Quem abriga o cemitério são os restos mortais. A morte vagueia entre os vivos para saber quem será o próximo. Lá no cemitério não, a morte não tem nada o que fazer por lá, mesmo porque por lá ninguém vai morrer de novo, né? Resultado então, João e Pedro chega por lá ao túmulo de Jesus, viram a pedra removida, mas viram as faixas dobradas, o lenço dobrado, mas eles acreditaram. Quando vocês forem também aos velórios, acredite que aquela pessoa também um dia pode ressuscitar. Não adianta só ali ficar chorando a morte e ainda dizer assim, olha, perdi essa pessoa para sempre. Não perdeu para sempre não, porque a morte não é eterna. A vida é que é eterna, a morte é um segundo da vida. Tinha um reitor meu do seminário do primeiro ano, lembrei dele aqui agora, ele contando que no passado, quando as pessoas ficavam viúvas, automaticamente as mulheres não trabalhavam. Elas tinham que ter o parceiro, o marido, para que ajudasse a cuidar dos filhos, para que cuidasse a cuidar da casa, para ter o que comer, para sobreviver, elas tinham que se casar novamente. Havia um preconceito muito grande com as viúvas, era assim. Elas tinham que se vestir de preto por um longo tempo, era assim, dificilmente encontrariam outro parceiro. E aí meu primeiro reitor do seminário, ele contava que no passado as viúvas diziam assim, lá no velório, meu Deus, perdi meu parceiro, quem será de mim agora? Não é o que será de mim agora. A Dilma está rindo ali, cuidado sua Carlinha, ela está ali com o esposo ali, ó. Tá, a Dilma e o Carlinho ali, a Dilma não vai dizer isso não, né Dilma? Quem será de mim agora? Quem será de mim agora? As viúvas tinham essa preocupação para saber, olha, quem vai cuidar de mim? Quem será que vai cuidar de mim agora? Quem vai cuidar da minha casa? Quem vai me ajudar a cuidar dos filhos? Eu conheci uma senhora quando fiz Semana Santa em Moema, já deve ter falecido, ela já era bem velhinha. Ela tinha vários filhos, 12 filhos, e aí tinha a foto de família. De um lado, não é preconceito que eu vou dizer, de um lado ela casou com um homem negro, ela tinha assim uma sequência de filhos negros. Do outro lado ela havia casado com um senhor loiro de olhos azuis, aí estava lá no mesmo quadro uma sequência de filhos brancos de olhos azuis. E eu perguntei para ela, quem são essas pessoas na foto da senhora? Ela disse assim, padre, são meus filhos, eu tive que casar 2 vezes para o segundo marido me ajudar a cuidar dos meus 6 primeiros filhos do meu marido que faleceu, e com ele eu tive mais 6 filhos. E ela me mostrou o quadro de família dela, ela dizendo que não podia trabalhar com a sequência de filhos pequenos, e assim, aquele segundo marido ajudou a cuidar dos filhos como se fosse dele também, assim, claro que era ali enteados, né, e padrasto, né? Resultado, assim Pedro e João, eles vão também ao túmulo e eles acreditam que ainda há esperança,
que ainda há salvação, que ainda podem dizer assim: olha, Jesus vai continuar sendo por nós. Pedro e João não perguntaram assim: ó, quem será de nós agora? Perdemos Jesus Cristo, quem será de nós agora? Eles mantiveram a fé naquele Jesus ressuscitado. Eles não buscaram por outro, como faziam as viúvas. Eles buscaram pelo mesmo Jesus. O mesmo Jesus que chega no Natal é o mesmo Jesus que realiza milagres, é o mesmo Jesus pregado na cruz e é o mesmo Jesus que ressuscita. Assim também para a vida de vocês. O mesmo Jesus que vocês foram batizados, que vocês fizeram a primeira Eucaristia, que vocês crismaram, que vocês se confessaram, que vocês se casaram, receberam ali a unção dos enfermos, os padres que foram ordenados padres, é o mesmo Jesus. E o mesmo Jesus agora que um dia voltará para nos ressuscitar, é este mesmo que nós recebemos na Eucaristia. Não há uma Eucaristia melhor do que a outra, por mais que seja ali diferente em tamanho, mas é o mesmo Jesus Cristo ressuscitado. O mesmo Jesus Cristo que talvez alguém perambulando pelas ruas receberia, é o mesmo que o Papa recebe e que é o mesmo que vocês recebem. É um homem que morreu, ressuscitou, mas quis ficar de uma forma simples presente na Eucaristia, para que fizesse presença na sua vida. Vocês não recebem um corpo morto na Eucaristia? Claro que não. Vocês recebem um corpo vivo e ressuscitado na Eucaristia, que você recebe na palma da sua mão. É o seu irmão que voltou. Na Sexta-feira Santa eu dizia que quando Jesus morre é como se morresse um irmão, um parente próximo, um amigo próximo, e morria uma parte de nós na cruz. Mas na ressurreição também é como se o seu irmão tivesse ressuscitado, é como se o seu parente próximo tivesse ressuscitado, é como se um amigo próximo tivesse voltado à vida. E recebê-lo na Eucaristia é você receber já a semente da vida eterna, e não da condenação, nem muito menos da morte. Na Eucaristia vocês recebem a vida eterna, vocês já recebem ali o desejo da salvação que Jesus Cristo nos deixou. E aqueles dois apóstolos, quando entram ao túmulo, é disso que eles têm certeza. Eles têm certeza quando diz que crer, quando o Evangelho diz, olha, e eles acreditaram. Eles acreditam na ressurreição. Olha como o Evangelho termina. Até naquele momento eles não haviam compreendido o que a Escritura dizia, que ele haveria de ressuscitar depois de 3 dias. E aí eu expliquei também na Sexta-feira Santa que na nossa contagem, de fato, não dá 3 dias. Na nossa contagem não. Mas na contagem do judeu, como a forma que ele conta o tempo, aí sim dariam 3 dias. Vejam bem, ele conta o tempo, o dia encerra ali às 18 horas. Então Jesus morre na tarde de sexta-feira, quando deu 18 horas mudou para sábado, amanheceu domingo, mudou o dia, aí sim deu 3 dias. Na nossa contagem daria apenas 2 dias para a ressurreição. O texto bíblico vai dizer que depois de 3 dias ele ressuscitou. O judeu, ele contou aquela tarde daquela sexta-feira santa. Ele contou o dia do sábado, que era sagrado para ele, e ele contou o primeiro dia da semana, como começou o texto bíblico. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo. Na contagem dos judeus, sim, dá 3 dias para a ressurreição. No terceiro dia, ele ressuscitou. O nosso dia não dá certo, porque nós contamos meia-noite, né? Para nós, a sexta-feira santa encerrou meia-noite, sábado santo encerrou meia-noite, e nós estamos agora então no segundo dia da ressurreição. Mas texto bíblico foi escrito pelos judeus, a contagem é dos judeus também. Assim, resultado então para nós, que a salvação, que a ressurreição em Cristo seja também esta certeza em nossas vidas, que ao recebermos a Eucaristia, onde Jesus quis se encontrar de forma simples, que nós tenhamos esta certeza da ressurreição e da vida eterna. E quando a cada dia amanhecermos com vida, após termos recebido a Sagrada Eucaristia, que nós tenhamos esta certeza de que mesmo esta vida terrena seja passageira, em nós já existe algo de eterno. Todas as vezes que vocês receberem no coração e na vida a palavra de Deus, que vocês receberem a Sagrada Eucaristia consagrada no altar, vocês já têm ali um elemento de salvação. Jesus Cristo vivo ressuscitado em suas vidas, que morreu sim, mas antes da sua morte e da sua ressurreição, ele se entregou no pão para que todos pudessem ter acesso à salvação e à vida eterna das portas do reino dos céus que ele abriu e nos mereceu habitarmos na casa de Deus. Antes da morte e ressurreição de Jesus,
Ele na ceia quis se entregar, deu-se em comida, bebida para nos salvar. E quando amanhecer o dia, ressurgiremos por crer nessa vida escondida no pão.